Olá galera, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Manuel Carlos Soares de Melo. Hoje estou aqui para a gente fazer uma análise dos jogos para a 29ª rodada, montar alguns dos nossos times e vai ser meio corrido, tanto essa semana quanto a semana que vem, porque temos jogos aí dia 1º, dia 3, dia 4, dia 5. Dia 6, então não dá muito tempo de fazer live. Temos que estudar os jogos e poder passar para você os melhores times possíveis para a rodada. Nosso desempenho tem sido bom, nossos times foram razoavelmente bem. Vou mostrar aqui para vocês. Na rodada passada, time 1 aí fez 88,77, time 2 também. O time 3 fez 105,67. Nós fomos até para uma final aí de mata-mata, para quartas de finais de um outro mata-mata. O time de valorização também fez 89,67. Então vamos começar aqui com Internacional e Santos. Vejo o Internacional com uma vantagem em relação ao Santos. Fez um ótimo jogo aí contra o Bragantino, mas não conseguiu converter os gols necessários. Santos também jogou uma partida muito boa contra o Atlético Paranaense, venceu de 2, dentro da Vila. Dentro da Vila, Santos sempre é forte, com o time com campo molhado, então mais fácil para o Santos. Mas não vejo essa vantagem em relação ao Internacional, que está aí brigando para ficar em segundo lugar aí no campeonato. Acho muito difícil alguém alcançar o Palmeiras com a vantagem que o Palmeiras leva os outros times do campeonato. Internacional, para mim, tem a sua vantagem de gols, mas o Santos vai dar trabalho para ele. A gente olha aqui, a gente vê que o Internacional só perdeu para o Santos uma vez, mas também só venceu o Santos uma vez nos últimos 3 anos. A campanha do Internacional nos últimos 10 jogos vem sendo melhor, só perdeu um jogo e tem uma boa sequência de vitórias, o que não acontece com o mesmo com o Santos. Nos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas um. Dentro de casa, o Internacional, nos últimos 14 jogos, só perdeu um. E o Santos, nos últimos 14 jogos, só venceu 2, sendo que nos 4 últimos, praticamente perdeu. Então vejo a vantagem, porque o Internacional segurou o SG nos seus últimos 5 jogos. Então existe uma possibilidade até do Internacional segurar o SG contra o Santos lá dentro de casa. O outro jogo que nós temos é Ceará e América Mineiro. Ceará não veio bem, perdeu para o Curitiba de 1-0. E o América também perdeu seu jogo para o Cuiabá. No último segundo ainda conseguiu fazer um golzinho. Jogou bem o primeiro tempo, mas no segundo eu acho que o Cuiabá jogou melhor do que o América. O América tentou muitas vezes o gol, mas não conseguiu fazer finalizar corretamente, e com isso o Cuiabá levou sua vantagem. O Ceará dentro de casa, nos últimos 10 jogos, perdeu 4, e o América jogando, nos últimos 10 jogos, só perdeu um. Culpa que não foi dentro de casa, Nos seus últimos 10 jogos, o Ceará vacilou nos últimos 2. Dentro de casa, a campanha dentro de casa, em 14 jogos, o Ceará perdeu 5, Não vem numa sequência boa nos últimos jogos, mas ainda vejo uma pequena vantagem do Ceará para essa rodada. O América vem bem fora de casa nos últimos jogos, então vai ser um jogo meio duro, para o Ceará. Claro que o Ceará e o América vão fazer uma briguinha boa lá, Tudo pode acontecer. Mendonça, porra, opção, até Jô é uma boa opção, mas não vai ser um jogo fácil para o Ceará dentro de casa. Fluminense
e Atlético Mineiro. O Atlético não vem numa sequência boa de jogos nos últimos jogos dele, né? Vem vacilando, o time não vem bem, não sei se tem algum problema política interna dentro do clube. E o Fluminense vem voando, jogou muito bem contra o Juventude, fez seus 4 gols, fez sua lição de casa e vem jogando bem. E acredito que vai jogar bem em cima contra o Atlético. Por quê? Porque quer também estar entre os 2, 3 primeiros do campeonato para poder faturar uma graninha a mais, né? Hulk vai vir para o jogo, então não vai ser um jogo tão fácil para o Fluminense, mas também Manuel, Nino estão de volta para a zaga. Isso melhora um pouco a zaga do Fluminense. Com o Samuel e o Manuel e no campo, a defesa do Fluminense melhora razoavelmente. Então vai ter dificuldade o Atlético. O Atlético fez um bom jogo contra o Palmeiras no primeiro tempo, mas não conseguiu segurar o time do Palmeiras. Eu acredito que a chance do Fluminense está aberta, porque são 2 times grandes, 2 times fortes, jogam para frente. Com isso também dá a oportunidade do Fluminense fazer gol. Cano e Hulk são opções boas para essa rodada também. Nos últimos 3 anos de confronto, a gente vê que o Fluminense só venceu uma vez o Atlético, né? O Atlético teve empates e 2 vitórias. Mas a sequência do Atlético Mineiro não vem bem. Nos últimos 5 jogos só conseguiu vencer um. E o Fluminense nos últimos 5 jogos só perdeu 2. Venceu a maioria. Dentro de casa, o Atlético, seus últimos 5 jogos também só conseguiu um empate. E o Fluminense, nos seus últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2, empatou. Então, um jogo bem equilibrado. Vejo gols para ambas as partes. Cano, de repente, também pode ser uma opção diferenciada para essa rodada, como o Hulk também, se jogar como jogou contra o Palmeiras. Juventude e Atlético Paranaense. Vejo uma grande vantagem do Atlético Paranaense em cima do Juventude de segurar o SG e até sair com uma vitória boa. Terãs, uma ótima opção, né? Como o Vitor Roque e Vitinho também. Eu, né, gostaria de pensar em fechar a defesa completa do Atlético Paranaense em algum dos meus times, porque eu acho que a chance de SG do Atlético é muito grande, né? A gente vê que o Atlético venceu o Juventude nos 2 anos, todas as vezes. O Atlético Paranaense vem numa sequência de 10 últimos jogos de 3 derrotas, mas veio uma sequência de empates e 2 vitórias. E não é o mesmo que acontece com o Juventude, que em 10 jogos só venceu um. A gente vê que dentro de casa, o Atlético Paranaense tem várias vitórias e vários empates. Só teve uma derrota dentro de casa nos últimos 14 jogos contra o Atlético Mineiro. E o contrário do Juventude, que perdeu praticamente todos. Os últimos 6 jogos são 6 derrotas e cedeu o SG em 5 jogos. Então eu acho que o Atlético Paranaense tem uma grande vantagem nesse jogo. Goiás e Fortaleza. Goiás fez um jogo meio café com leite com o Botafogo. Botafogo acabou vencendo no segundo tempo. Goiás, porque faltou a referência, que é Pedro Raul. A falta do Pedro Raul, Goiás perde muito, né, o seu poder ofensivo. E ao contrário, Fortaleza fez um excelente jogo, maravilhoso contra o Flamengo. Tudo bem que o Flamengo estava com desfalques, né? São 7 desfalques, faz muita diferença contra um time que nem o Fortaleza, né? Mas mesmo assim, Juninho Capixaba, Brits, todo mundo lá jogou muita bola, né? Para mim, o Gabigol
fez a diferença, porque o Fernando Miguel falhou para mim no primeiro gol e o outro gol foi de pênalti. Mesmo assim, vejo uma vantagem muito boa do Fortaleza em cima do Goiás. Por quê? Porque vem numa ascensão, vem com um time mais organizado ainda do que o Goiás. Mesmo jogando fora de casa, Fortaleza costuma surpreender e fazer bons jogos e vitórias em cima dos seus adversários. Eu acho que o Fortaleza é uma opção boa de quem quer apostar seus laterais, seus atacantes, Moisés, Robson, Sacha, são opções boas, Capixaba e mesmo o Fernando Miguel vai dar trabalho para o atacante do Goiás. Né? A gente vê que Fortaleza ainda não perdeu para o Goiás nos últimos 3 anos. O Goiás vem nos últimos 10 jogos, a gente vê que ele está com 4 vitórias, né, 3 empates e apenas 2 derrotas. E o Fortaleza também vem numa sequência muito boa de vitórias, né, teve 2 derrotas aí, Fluminense e um Botafogo, mas vem numa sequência bem boa. Fora de casa, nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 3, perdeu um e empatou. E venceu, quando venceu, venceu segurando o SG. O Goiás, nos seus últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas para o Botafogo agora. Então, não vai ser também um jogo tão molezinha para o Fortaleza. Mesmo o Fortaleza estando melhor do que o Goiás agora pelo segundo turno. Bragantino e Flamengo. Né? Flamengo agora já vem com a sua equipe principal praticamente completa, Everton Ribeiro, Gomes, eu não vi, eu não vi o Gomes, não sei se ele está suspenso, não sei. Mas vem com Pedro, Arrascaeta, Pablo, Fabrício, só não tá os laterais ainda disponíveis, Santos, Thiago Maia. Então vem com um time mais forte. Provavelmente Marinho já deve estar no banco, né? Não sei se o Everton também estará no banco, mas se tiver, mesmo assim, é muito mais time que o Bragantino. O Bragantino dentro de fora de casa não costuma jogar muito bem. E além de que parece que os jogadores não estão muito já abraçando a ideia do técnico. Com isso, eu acho que a vantagem do Flamengo é grande e existe uma boa possibilidade também do Flamengo segurar o SG dentro do Maracanã. Eu acho que o Flamengo vai querer tirar a diferença para alcançar o Corinthians e o Corinthians também vai ter que jogar muito contra o Cuiabá, porque não é fácil, mesmo dentro de casa. Então, o Flamengo tem várias peças e boas opções. Mesmo que nos últimos 3 anos o Flamengo não tenha conseguido vencer o Bragantino. O Flamengo, nos seus últimos 10 jogos, perdeu 2 seguidos, né? Perdeu para o Fluminense, perdeu para o Fortaleza. E o Bragantino, nos últimos 10 jogos, só conseguiu uma vitória. Uma sequência muito grande de empates. Fora de casa, você vê que o Bragantino, nos seus últimos 6 jogos, perdeu 4, empatou 2. E o Flamengo, nos seus últimos jogos, tem vencido quase todos, só perdeu para o Fluminense. E quando vence, consegue segurar o SG. Perdeu o SG contra o Ceará e perdeu o SG contra o Atlético Goianiense. Então existe uma boa possibilidade do Flamengo também segurar o SG. Atlético Goianiense e Havaí. Havaí com Bissoli, né, que já vi que ele está disponível, pode ser mais complicado para o Atlético Goianiense. O Bissoli sempre faz seus golzinhos dentro de casa, com isso também melhora muito o poder ofensivo do Havaí. Então o Atlético Goianiense já corre grande risco de rebaixamento, vai endurecer o jogo para o Havaí, que quer sair da zona de rebaixamento, vai ter que tentar uma vitória. Com isso, vai ficar um jogo bem aberto, né? Mas Bissoli, para mim, é uma das melhores opções do Havaí para a rodada. A gente vê que não tem muito histórico, mas olha aqui, o Atlético Goianiense
Em 10 jogos só conseguiu uma vitória, e o mesmo aconteceu com o Avaí. O Avaí dentro de casa é bem irregular, né? Teve uma vitória, empate, derrota nos jogos, 2 derrotas, 2 empates, uma única vitória. Só que o Atlético Goianiense nos últimos 7 jogos, o máximo que ele conseguiu foi um empate. Então eu vejo a vantagem aí pro Avaí. Vamos para Corinthians e Cuiabá. Corinthians começou o jogo bem contra o Atlético Goianiense e depois acabou dando uma vacilada e tomou um gol. Segundo tempo ele foi melhor, mas com campo pesado, jogadores com a idade média mais alta, né, mais velhos, né, não conseguem manter o mesmo ritmo do que um time mais novo. O Cuiabá normalmente é osso duro para o Corinthians, mesmo o Corinthians jogando em casa. Mas acredito que existe uma grande chance do Corinthians segurar também o seu SV. Então vai depender muito do clima, né? Se o tempo tiver chuvoso, tiver campo muito encharcado, é claro que já dificulta um pouco para o Corinthians. Gostei muito do Roger Guedes jogando no jogo e no penúltimo jogo. E acredito que tanto ele como o Yuri Alberto são ótimas opções do Corinthians para essa rodada, como alguns jogadores de defesa, como Balbuena, Wagner, Fábio Santos, também são opções boas para a rodada. Cássio não se fala, eu acho que é um goleiro que pode ser apostado, porque se a gente acreditar no SG do Corinthians, o Fábio, falhou a memória do horário, já estou cansado. O Cássio tem tudo para fazer uma grande pontuação nessa rodada. Nós temos mais é que tomar cuidado com o Daverson e a lei do ex com o. Olha, tá bom o negócio, né? Nossa lei do ex com o jogador deles de meio de campo, né? Que foi nosso, agora falhou a memória, daqui a pouco eu pego ele aqui, peraí, que a gente já resolve esse problema. Rodriguinho, né? Com o Rodriguinho, a lei do ex é perigoso. Então, espero que ele não esteja muito bem nesse dia e não faça. Mas eu acho que o Corinthians tem uma grande chance de passar pelo Cuiabá com vitória, para poder se manter ali na terceira colocação. E o último jogo, Palmeiras e Botafogo. E falei, Botafogo fez bom, né? Pensar que jogou fora de casa com o Goiás, na casa do Goiás. Conseguiu sair com uma vitória, com isso se manteve lá numa zona boa do campeonato. Palmeiras também, né? Foi fora de. Jogou contra o Atlético fora de casa, fez aquele golzinho lá de sorte do Murilo, mas fez, levou a vitória. Eu acho também que anularam um gol do Palmeiras irregular, que aquele gol para mim foi o jogador se desequilibrou sozinho, não foi nem falta, mas não deram o gol. Com isso, o Palmeiras ganhou por 1-0. Eu vejo que o Palmeiras é um time muito mais forte do Botafogo, mas vai jogar no Engenhão e se o tempo tiver chuvoso, o Palmeiras é um time mais leve, toque de bola e velocidade. Com um campo pesado sempre dificulta. Mas a vantagem do Palmeiras para mim é grande. Para mim, Scarpa e a defesa do Palmeiras são as melhores opções para essa rodada. Rony pode ser uma opção diferenciada para a rodada. Pelo escala 10, né, a gente vê aqui que eles dão uma vitória, um empate entre Atlético Mineiro e Fluminense, vitória do Internacional contra o Santos, empate de Ceará contra o América, né, uma vitória de 2-0, ainda cede o SG também para o Flamengo, um empate entre Goiás e Fortaleza, um empate entre Avaí e Atlético Goianiense, a vitória de 2-0 do Atlético Paranaense, também cedendo o SG para o Atlético Paranaense, uma vitória de 1-0 Cuiabá, que é
bem provável. 2-0 para mim é o que pode acontecer também, ó, segurando o SG. E uma vitória do Palmeiras de 1-0 contra o Botafogo. Eu também acho que pode ser 1-0 ou 2. Né? O jogo do São Paulo está valendo para a rodada. Pelo escala 10, os prováveis atualmente são esses, né? Você vê que Hulk e Sacha estão, o Zaratio tá, então são opções boas contra o Fluminense. Cano, Arias, Ganso, né? Manuel ó, vai jogar, então todo o Fluminense vai jogar completo. E aqui a defesa do Atlético Mineiro está em dúvida entre Rubens e Dodô, mas acredito que Dodô deve entrar jogando. Internacional vai vir com a sua força máxima, Daniel continua não provável, né? Provavelmente ainda deve jogar o Keller, né? E o Santos vai vir lá com sua turminha normal, né? Não vejo o Soteldo aqui, mas o Soteldo está disponível no Cartola, né? Aqui está Luan. Luan até fez um golzinho no Santos, rapaz, essa semana, uma coisa difícil de acontecer, mas vejo a vantagem muito grande internacional. Esses são os prováveis de Ceará, né? Tem algumas dúvidas aqui no América. E o Ceará vem com Jô, Mendonça, Lima, Vina, Guilherme, Galhardo. Então vai vir com a força máxima. Então com isso pode prejudicar um pouco o jogo do América. Flamengo, a mesma coisa, está jogando com Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Vidal e Thiago Maia. O Gomes está fora, né? O Fabrício está com tanto o Fabrício quanto o Pablo estão disponíveis no Cartola, não vi Davi Luiz. E também não vi nem Rodinei, nem Felipe Luiz. Então esses aí a gente ainda tem dúvida. O Bragantino, o mesmo time de sempre, né? Continua vindo o time dele. O nosso amigo aqui, Barbieri, não está conseguindo acertar esse time. Goiás e Fortaleza, sei que Pedro Raul está de volta, né? Então aqui vai jogar Dadá lá, não é o Renato, Dadá Belmonte está disponível, né? Fortaleza, o Ronald está disponível, Moisés está disponível. Não vi Crispim lá e nem vi José Wellington, né? Pedro Rocha jogou muito semana passada, esse jogo na quarta-feira, quer dizer. Então a defesa continua firme. Vai ser as mesmas que jogou praticamente com o Flamengo. Aqui você vê Bissoli, Muriqui e Potter. Então eu acho que esse time do Avaí dentro de casa é bem forte. Eu acho que vai ser um jogo bem pareio aqui com o Atlético Goianiense. Gosto muito do Bissoli, acho que ele tem uma chance, como o Churin e o Wellington Rato por parte do Goiás. Atlético Paranaense. Aqui está dando que Vitor Roque e Pablo. Então, isso aqui realmente pode ser complicado. Amanhã tem que tomar muito cuidado. De repente, quem joga é Pablo e não o Vitor Roque. O Filipão anda economizando, torcendo, não tá dividindo bastante o elenco, acho que com medo de alguma lesão, porque ele quer ganhar a Libertadores e fechar sua carreira com chave de ouro. Mas para mim a maior vantagem é deles e acredito no SG. Corinthians também está vindo bem completinho, né? Roger Guedes e Yuri é uma dobradinha até excelente, como Pedro e Gabigol também são dobradinhas boas para o ataque, né? E o Ricardinho está aqui. Esse é que é a minha preocupação contra o Corinthians, porque na lei do ex sempre acontece esse probleminha. Botafogo, aqui está o Tabata está disponível lá, né? Eles tinham posto o Mike, mas não está mais disponível. A defesa é exatamente essa que está no Cartola. Meio de campo, a mesma coisa. E aqui tudo igual. Botafogo vem com essas dúvidas, né? Entre Jefinho e Vitor Sá.
não vi nenhum dos dois no Cartola. Eu vi Eduardo já está disponível, né? Tiquinho também está disponível. Eu vi Saraiva disponível, né? E aqui Canu também não vi no Cartola. Então eu acho que o time do Palmeiras leva uma boa vantagem nesse time Botafogo. Aqui vai nosso time de valorização para vocês. Eu estou fazendo ele com Bento, Bustos, Equino, Kelvin, Nico, Fabrício Bruno, Zaratio, Nato Augusto, Terans, Vitor Roque, que esse eu posso mudar, tá? Amanhã que eu vou ter certeza. Alemão, Pedro e Luiz Felipe Scolari. Vou importar o nosso time alternativo. Nosso time alternativo eu fechei com Bento, Marcos Rocha, Kelvin, Thiago Heleno, Gustavo Gomes, Gustavo Scarpa, Arrascaeta, Terans, Gabigol, Roger Guedes e Pedro e Abel Ferreira. Como capitão, Pedro. Vou importar o nosso time 1 canal. Nosso time 1 do canal, eu fechei a defesa completa do Atlético Paranaense para conferir. Fiquei com Gustavo Scarpa, Renato Augusto, Terans, Pedro, Yuri Alberto e Pedro Raul. Então, esses são os nossos times do canal, né? Eu tenho mais um time 2. Eu estou fechando ele com Juninho Capixaba, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Balbuena, Cássio e Abel. Arrascaeta, Gustavo Scarpa, Terans, Yuri Alberto e eu fechei a dupla do Flamengo. Esses são os nossos times, em princípio, para a rodada 29. Então, essa semana nós vamos ter os jogos praticamente todos no sábado e somente Palmeiras na segunda-feira. E para a semana que vem já temos que correr, provavelmente na segunda, depois do jogo do Palmeiras, eu devo estar fazendo aí a análise do jogo e vejo se consigo fazer também já na terça-feira, na tarde de terça-feira, já escalar os times, porque já tem jogo na quarta e quinta-feira. Aí termina os jogos na quinta, na sexta-feira já tem que ter análise e times por jogos de sábado. Então a semana vai ser corrida, não consigo fazer live. Peço a vocês que ativem aí o sininho de notificação, deem seu like, façam seus comentários, isso ajuda muito ao canal crescer. E um abraço, tá, a todos, né? Que as eleições sejam boas para todo mundo, né? Que a gente saiba escolher bem aqueles que vão comandar o nosso país no final de semana. E como eu digo, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e vamos em frente, que atrás vem gente.